Quando a gente vê a Miriam Leitão, o Reinaldo Azevedo, e outros jornalistas aí bem esquerdistas, a gente fica com a impressão de que o Brasil está indo muito bem no campo da economia. Dá a impressão que a realidade que a gente vive, que o país que a gente mora, é um país diferente daquele que eles estão defendendo, aquele país que eles juram que está acontecendo. Pode ser que uma coisa ou outra eles até tenham razão, mas de uma maneira geral, quando a gente vai para o supermercado, quando a gente abastece o carro, a gente nota a deterioração do nosso poder de compra. Cada vez mais a gente compra menos com a mesma quantia em dinheiro. Isso é nítido, isso é o que o povo sente na pele. Nesse vídeo, eu vou trazer alguns cortes do programa do William Vac na CNN, onde ele traz dados estarrecedores da economia brasileira, inclusive dados do IPEA, que mostra que a inflação para os pobres acelerou e superou a inflação dos ricos. Então, cadê o governo do povo? Cadê o governo do amor e da empatia? Essa é a dura realidade. E também vou mostrar um corte do Caio Coppola mostrando o Brasil que o Lula herdou de Bolsonaro e o país que o Lula está nos entregando. Então, isso aqui é para bater um pouco de frente com aquela visão ultra mega otimista do governo Lula para pessoas como Miriam Leitão, Reinaldo Azevedo e outros. É sobre isso que eu vou tratar no vídeo de hoje. Começando aqui pelo Caio Coppola, que no programa de ontem da CNN, analisando a alta do dólar, fez uma retrospectiva, mostrando o Brasil que o Bolsonaro entregou com a cotação do dólar, dados econômicos e o que o Lula está fazendo, o que ele está conseguindo em tempo recorde fazer com o nosso país na área econômica. Vamos dar um play para ver a explicação do Coppola. É muito importante lembrar que Lula e Haddad herdaram o real em processo de valorização frente ao dólar. Na verdade, o real foi a segunda moeda que mais se valorizou em 2022. Terminou aquele ano valendo 5,69% a mais. Então, para efeito aqui de comparação, nesse mesmo período, o euro desvalorizou 14%, a libra esterlina desvalorizou 17% e o iene japonês 23%. Lula e Haddad também herdaram um país com a economia crescendo 7,7% no último biênio e com as contas públicas no azul. Olha só essa manchete do portal G1 de janeiro de 23. Contas do governo federal têm superávit de 54 bilhões de reais em 2022, diz Tesouro Nacional. Portanto, o ponto de partida para o governo petista na economia era bastante confortável. Mas de lá para cá, a coisa está indo ladeira abaixo e em 2024 o real já é a sétima moeda que mais se desvalorizou no mundo. Perdeu 20% do seu valor em relação ao dólar. No meio do ano, o Lula da Silva se referiu aos críticos na imprensa como cretinos e fez a seguinte bravata: quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Vão quebrar a cara outra vez. E aí, claro, né, Lula foi efusivamente aplaudido pela claque de apedeutas e psicofantas antes de terminar da seguinte forma: eu não voltei a ser presidente para dar errado. Só um detalhe, naquele dia o dólar estava cotado a R$ 5,51. Então, trazendo aqui para a atualidade, segundo a nossa CNN Brasil, o dólar operou com volatilidade e fechou em alta após atingir o patamar histórico de R$ 6,20, conforme cresce a desconfiança com a política fiscal do governo Lula. Então parece mesmo, como disse o Dr. Alessandro, que o mercado está descrente em relação ao pífio corte de gastos proposto pelo ministro Tachad para fazer frente ao gigantesco rombo fiscal provocado pela incompetência e pela irresponsabilidade do governo. O pacote do Lula e do Haddad prevê uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos, com cortes em áreas como salário mínimo, abono salarial, previdência, assistência social. Segundo essa matéria aqui do G1, na área da educação, a estimativa é de um corte de 43 bilhões de reais ao longo de 5 anos, o que teria um impacto muito negativo na expansão do ensino em tempo integral. Ainda assim, é um esforço para tapar o sol com a peneira, porque só em 2023 o déficit primário do governo federal superou 230 bilhões de reais, foi o segundo maior da história, também de acordo com o Tesouro. E para esse ano, a projeção mais recente que tem é de um déficit adicional de 55 bilhões de reais. Ou seja, traduzindo tudo aqui, o governo Lula herdou as contas públicas no azul e em poucos meses colocou o Brasil no vermelho em quase 300 bilhões de reais. Isso sem falar nas empresas estatais que tiveram o pior resultado em 8 anos e também acumulam déficit bilionário. Daí, para tentar compensar todo esse endividamento que gera desvalorização da moeda, inflação e alta de juros, o ministro Tachad anunciou um corte de gastos muito tímido e Lula perdeu totalmente a confiança do mercado. Segundo a pesquisa Genial Quest desse mês, 90% do mercado reprova o governo Lula. 96% considera que a política econômica está indo na direção errada e 88% acredita que a economia vai piorar ano que vem. Então, essa é uma opinião quase unânime dos principais operadores financeiros do país. Eles não confiam numa administração que gasta mais do que arrecada, que contamina as estatais com politicagem, que ataca a independência do Banco Central e que não cumpre as suas próprias metas fiscais, apesar de bater recorde atrás de recorde em arrecadação. Então, diante desse cenário de incerteza, o capital, ele busca investimentos mais confiáveis, investimentos como o dólar e como o ouro. E quem que vai culpar o mercado, Basília? Alguém aí sente confiança em deixar o seu próprio dinheiro na mão do Lula?
Definitivamente não mesmo. E lembrando, né, que o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, Bolsonaro entregaram o Brasil redondinho do ponto de vista econômico, mesmo depois de um pós-pandemia. O Brasil saiu muito bem no pós-pandemia, foi elogiado mundo afora. Vocês imaginem se neste período o governo fosse o Haddad, porque o Haddad foi o concorrente do Bolsonaro em 2018, nas eleições. Imaginem o que ia acontecer. Não precisa nem se esforçar muito, é só você ver o que o companheiro Fernandes fez na Argentina naquele período. Tá? Não precisa nem se esforçar muito para tentar entender o que seria do nosso país. Graças a Deus, a gente escapou desse cenário catastrófico. Agora eu vou trazer um corte do William Vac, que abriu o programa dele ontem, falando da explosão do dólar e do papel central do governo Lula nesse caos econômico, nesse caos cambial e também de dívida pública que a gente está enfrentando. Sem mais delongas, vamos dar um play aqui nas falas do William Vac. Batendo mais um recorde hoje, o dólar valorizou 5% contra o real, isso apenas desde o final de novembro. Foi quando o governo trouxe a público um decepcionante pacote de contenção de despesas. Claro, é um conjunto de fatores que ajuda a entender essa explosão do dólar, que vem ficando mais forte também lá fora. Mas um elemento central nessa explicação é a crise de confiança da capacidade do governo brasileiro de lidar com dívida pública, e isso é grave. O foco dos agentes econômicos não é mais se o Congresso aprova ou de que jeito o Congresso aprova o pacote para limitar o crescimento de despesas. O foco agora está na sustentabilidade da dívida. Mas não é assim que Lula enxerga as coisas. Ele vê a subida do dólar como desproporcional. Para o governo, tudo não passa de movimento especulativo para desestabilizar Lula, claro. Nesse raciocínio, ceder ao que os agentes econômicos esperam que aconteça, que é maior rigor na política fiscal, equivale a ceder ao adversário político. Dólar caro, inflação no topo da meta, expectativa de juros ainda mais altos, são consequências da política fiscal sobre as quais Lula tinha perfeita consciência. Mas ele subordinou ao cálculo político, cálculo esse traduzido na famosa frase gasto é vida. No cenário que se antevê agora, o próprio Banco Central adverte que nem mesmo o forte aumento do juros seria suficiente para compensar os efeitos dessa política fiscal frouxa, o que deve tornar ainda mais improvável que Lula venha com qualquer novo conjunto de medidas para conter crescimento de despesas. Ao contrário, é justamente desse crescimento que ele espera ganhos políticos eleitorais. Esse sim, é um clássico movimento especulativo político. Nessa edição vamos tratar das medidas do pacote fiscal em aprovação. Isso sim é um movimento especulativo político. Eu acho que também deu um resumo muito bom o William Vac. E para finalizar, ainda no programa dele, na CNN, eu trago aqui um trecho que para mim é o mais espantoso, principalmente de um governo que se diz preocupar com o pobre, com o povo, que quer mudar a vida das pessoas, etc. Aqui eles trazem a informação de que dados do IPEA mostram que a inflação dos mais pobres acelerou e superou a inflação dos mais ricos. No caso da inflação dos pobres está em 5,08% e dos ricos em 4,5%. O que distingue uma inflação de pobre para do rico? Basicamente é os itens que compõem o preço, né? Então, por exemplo, passagem aérea, coisas que o povo não consome, mas a classe média para cima consomem, esses itens vão entrando na inflação dos mais ricos. E aqueles produtos, de repente, mais simples, mais acessíveis, vão compondo a inflação dos mais pobres, tá? Então, só para mais ou menos vocês entenderem, como eles dividem esses dois tipos de inflação. Pelo que eu entendi, é pela composição dos preços e dos produtos que compõem cada uma dessas caixinhas, vamos chamar assim, do mais pobre e do mais rico, tá? Esse foi o entendimento que eu tive. Vou dar aqui um play para vocês verem este dado estarrecedor. Um dos indicadores dessa piora é a inflação, que está acima da meta definida pelo governo. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostram que a composição da alta dos preços mudou nos últimos meses. Antes, a tendência estava concentrada nos consumidores mais ricos. Agora, a inflação dos mais pobres acelerou e já acumula 5,08% nos últimos 12 meses, mais de meio ponto percentual na comparação com os de renda alta. Nós estamos caminhando para uma situação, pelo menos na minha interpretação, na qual o governo, por razões políticas, considera que esses elementos registrados, como por exemplo o câmbio, não passam de uma especulação motivada por política, por ideologia. E aposta que colherá resultados político-eleitorais justamente na capacidade de manter, expandindo gastos públicos, especificamente previdência e uma série de benefícios sociais, além de facilitar o crédito. Para que situação nós estamos caminhando, Sena? Olha, William, boa noite. Bom, esse tipo de raciocínio é impossível concordar com ele, né? Essa história de ataque especulativo, algo orquestrado dentro do mercado financeiro, é um verdadeiro absurdo. Ninguém ganha com uma história como essa. Todo mundo perde, porque os juros altos dessa maneira, se deprecia os ativos de modo geral. Isso é ruim para todo mundo. E fica muito difícil, especialmente, por exemplo, para a indústria de administração de recursos, como administrar recursos com competência num ambiente tão instável quanto esse. Né? Já houve um período agora atrás, lá não há muito tempo, em que muita gente apostou firmemente na melhora do Brasil, né? Então, aplicações financeiras em juros pré-fixados elevados, achando que dali para frente ia ser só ladeira abaixo, venda de dólares. Todo mundo que fez esse tipo de estratégia, apostando que ia dar certo, perdeu muito dinheiro.
Pois é. E aqui uma coisa que me irrita, mas que é a marca registrada da esquerda e do PT também ao longo do tempo, eles não conseguem fazer autocrítica. Eles nunca reconhecem que eles erraram em algum aspecto, até mesmo para corrigir e melhorar a popularidade do seu governo. Eles nunca admitem nada, ou quase nada, não vou falar nunca porque é uma coisa muito pesada, mas muitas vezes eles não fazem uma autocrítica, então eles saem culpando todo mundo. No caso dos juros que está nas alturas, a culpa é do Banco Central, a culpa é do Campos Neto, agora ele tá saindo, vai entrar o indicado do Lula, que provavelmente vai seguir nessa tendência de alta, mas não porque ele é malvadão, é porque as contas públicas estão em desarranjo e o governo parece que não entende. Parece que vai dobrar a aposta no sentido contrário do bom senso. E aí, lógico, a melhor ferramenta que eles têm é apontar o dedo para os outros, para não falar que eles estão errando. Só que este erro do governo, que para mim é erro do governo, tá ferrando ainda mais os pobres. Aqui os dados do IPEA mostraram. A inflação dos pobres acelerou e passou a inflação dos ricos. Então, pensando até na sua própria popularidade e numa eventual reeleição do Lula ou do poste que o Lula colocar, eles têm que entender que eles estão errando, que o dia a dia, que a realidade do povo não está fácil. Mesmo que a gente veja de vez em quando uma Miriam Leitão, um Reinaldo Azevedo, outros jornalistas aí bem esquerdistas tentando passar o pano e maquiar uma realidade que em princípio seria linda, maravilhosa, mas não é o que a gente sente no dia a dia quando está no supermercado, quando vai abastecer um carro, quando vai viajar, enfim. Então, o lado bom desse governo não fazer autocrítica é que ele está se queimando. Eu acho que ele está cada vez mais implodindo suas possibilidades de continuar no poder. Espero que eu esteja certo, porque para mim está fazendo muito mal ao Brasil esta gestão petista. Comparem, por exemplo, com a Argentina, que antes do Milei tinha um governo de esquerda, estava se aprofundando no buraco. O Milei já está tirando a Argentina do buraco. E o Brasil, de forma previsível com o governo esquerdista, estava fora do buraco com o Bolsonaro, que saiu muito bem no pós-pandemia, entrou o Lula, e do ponto de vista econômico, estamos entrando num caos, mergulhando para o buraco. A Argentina sai, o Brasil entra. A diferença entre os dois países, a Argentina saiu de um governo de esquerda, foi para um governo de direita. O Brasil saiu de um governo de direita, foi para um governo de esquerda. Porque, para mim, tá, no meu ponto de vista, a economia é a área mais importante de um país. Se ela vai bem, o povo prospera, o povo tem emprego, tem poder de compra, tudo vai bem, maravilhoso. Para mim, tudo depende de economia. Governos de direita, no meu ponto de vista, tendem a fazer economias prosperarem. Governos de esquerda, com ideias equivocadas, tendem a fazer a economia de seus países piorarem. Esse é o meu ponto de vista. Então, se você também entende que economia é uma das principais áreas de um governo, porque a partir dela tudo deriva, coisas boas e coisas ruins, então, se você ainda vota na esquerda, comece a refletir. Talvez não seja um bom negócio. É isso. Comentem, coloquem nos comentários o que vocês acharam desses cortes que eu trouxe, dos pontos que eu coloquei, se concordam ou não. Se gostaram do vídeo, compartilhem e deixem um like. O like faz com que o algoritmo entenda que o conteúdo é legal, que o conteúdo é bacana, e ele passa a entregar para mais pessoas esse conteúdo. E isso aí vale para qualquer conteúdo da direita que você goste, que você curta. O like é importante e o compartilhamento também, até para nos ajudar a sair da bolha. Quantas pessoas já não se arrependeram de ter feito L? É uma questão de a gente trazer esse pessoal para o nosso lado, porque não necessariamente eles vão votar na direita, eles podem anular, eles podem simplesmente não irem votar, então a gente tem que convencer que a direita é a solução, né? Vai melhorar a vida deles em relação ao governo de esquerda, né? Então vamos sempre repercutir conteúdos que a gente goste. Também os convido a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima, em vermelhinho, tá o meu username. Em todas as plataformas vocês me encontram desta maneira. Dado o recado, dado o convite, até o próximo vídeo.